Pessoal, boa noite. Só aguardando a entrada do nosso convidado especial de hoje. Tá? Só ele. Olha lá, tem Zoe de Souza, está assistindo de Laguna. Que ótimo, Zoe. Tá? Só aguardando a entrada do Zenon para que a gente comece a live. É uma noite muito especial, né, pessoal? A gente está recebendo aí a gente está recebendo um grande ícone aí do nosso futebol, tá? E esperar o vamos esperar o homem, ver o que o homem tem para falar pra gente aí, né? O, uma pessoa bastante pessoa bastante conhecida, o Edson Zanin está aqui em Botucatu, o Paulo Arbex também, o Cabeça está em Ponta Grossa, tá? E aí quem quiser ir falando de onde tá, o Fernando foi um craque e continua sendo, exatamente. Muita gente entrando. O Edson, ele, primeiro depois que ele entrar, é ele que vai falar, tá? Mas enquanto ele não entrar, não dá pra gente. O som tá bom, pessoal? Vocês podem dar um feedback aí, por favor? Beleza, obrigado. Não, tranquilo. Obrigado, Samuel. Obrigado a todo mundo aí que mandou. Zenon deu WO, será? Acho que não. A gente já fez o teste há alguns minutos. Só aguardando mesmo a entrada. Deve ter dado algum problema mesmo no sistema lá do Zenon. Vou tentar entrar em contato com ele com o WhatsApp, só mais um minutinho. Sim, sim, Samuel. No teste também a gente combinou às 6 horas, 6 horas em ponto ele tava com a gente aqui. Deve ter dado algum problema de sistema, tá? Ah lá. Agora o Zé não entrou, estamos. Isso aí, o Zé não entrou, aguardando ele de aceitar. Aí, vai. Tá beleza? Beleza, Zenon. Olha aqui, um grande prazer, Zenon, recebê-lo aqui no nosso Conversa com o Cacau, tá? A gente terá uma hora para a gente conversar sobre futebol, que é o que o pessoal gosta. A gente viu aqui muita gente aqui de Botucatu, né? A gente está falando aqui de Botucatu, tá? Gente de outras partes do país também, tá? E esse é o nosso quarto bate-papo, tá? Só para te situar, tá? Não vou falar muito, vou deixar você falar, que você é a estrela da noite, o grande craque, né? Então, hoje nós temos o prazer de receber um dos maiores camisa 10 do futebol brasileiro de todos os tempos, tá? O Zenon que vai falar sobre isso, né? Ele vai falar sobre a carreira dele. Sim, muita gente aí da velha guarda já conhece bastante o Zenon e a moçada que entra aqui gosta da resenha, então conhece muito o Zenon. Então, deixo para você, Zenon, muito obrigado por aceitar o nosso convite e, por favor, se puder fazer um breve histórico aí da sua carreira, a gente agradece. Boa noite e muito obrigado. Muito boa noite, Cacau. Boa noite, amigos que estão acompanhando aí essa live.
É um prazer muito grande participar aí da Conversa com Cacau. Não tá fraco não, hein, parceiro? Hein? E essa camisa que você está usando, bom, tem história, mas aquela ali tem mais, hein? Aquela ali é da final contra o Palmeiras, lá no Morumbi. Então, como a galera aí pode ver, eu estou aqui com as camisas que eu vesti durante a minha carreira em 20 anos. Então, eu começo ali, ó, pela do Hercílio Luz, aquela vermelha e branca e vermelha, né? Dali, eu vim para o Avaí de Florianópolis, né? Que está ali a camisa do Avaí também, né? Azul e branca. E do Avaí, eu vim para o Guarani de Campinas. Vim para o Guarani de Campinas. E aí o Guarani me colocou na CBD, na seleção brasileira. O Guarani me colocou. E aí depois, né, do Guarani, eu tive a minha passagem pela Arábia Saudita, que está ali a camisa da Arábia Saudita, do Ahly, de Jeddah. Aí o Corinthians foi lá, camisa do Coringão de 82, quando foi campeão paulista, junto com a faixa do bicampeonato, né, que fomos campeões em 82 e 83. E depois do Corinthians, eu fui para Atlético Mineiro, onde fiquei 2 anos, fui bicampeão lá também, no Atlético Mineiro. E do Atlético Mineiro, eu voltei para São Paulo para vestir a camisa da Portuguesa. Depois da Portuguesa, eu vesti a camisa do São Bento Sorocaba. Então é isso aí, meu caro Cacau. Minha vida, né? Isso aí, Zenão. É o seguinte, Zenão, é assim, a hora que eu fui me preparar para conversar com uma pessoa como o nível de futebol, o nível de conhecimento que você tem, eu falei, eu vou no Google para dar uma olhada o que está acontecendo. Mas eu preferi ter coisas da minha cabeça, sabe? Porque eu acompanhei bastante, né? O time do Guarani era um espetáculo. Eu sou São Paulino fanático, tá? Não tive o prazer de ver você vestindo a nossa camisa tricolor, mas assim, o time do Guarani encantava. O time do Corinthians de 82 encantava. São times assim espetaculares, sabe? É uma coisa assim. E ontem eu comecei a puxar pela memória. Então a gente tem a escalação do Guarani. Vou me permitir falar, tá? Neneca, Edson, Neneca, Mauro, Gomes, Edson e Miranda. Zé Carlos, Renato Permurcho e Zenon. Capitão, Careca e Bozó. Isso ficou eternizado, tá? E naquele campeonato, de 1978, acho que todo mundo sabe o que aconteceu, o Guarani começou caudicando ali, ganhando ali, não tinha um destaque maior, mas conseguiu passar das primeiras fases. Aí teve um jogo contra o Internacional de Porto Alegre, no estádio do Beira-Rio. Eu considero, se não foi o maior, o gol mais bonito, ou o gol mais inteligente da história do Campeonato Brasileiro, é um dos mais. Tá? Gostaria que você contasse sobre esse gol, Zenão. Você pode falar para a gente sobre isso? Sim. Iniciando aquela campanha de 78, né, nós iniciamos muito mal, jogando contra o Vasco aqui no Brinco de Ouro, acabamos perdendo para o Vasco, né, por 3-1 aqui no Brinco de Ouro. Na realidade, viu, Cacau, nós entramos na competição para participar. Jamais imaginaríamos que chegaríamos ao título. Mas as coisas foram acontecendo, o time se entrosando, o time formado por 5 garotos vindos das categorias de base, que foi o Mauro, Miranda, Careca, Renato, Gersinho, Manguinha. Tinha, pelo menos no elenco, uns 10 jogadores das categorias de base, para o pessoal ter ideia como foi formado aquele time do Guarani. Então, nessa partida que você acabou citando, realmente foi o divisor de águas para o Guarani pensar em chegar mais longe na competição. Porque nós demos uma aula de futebol para o Internacional de Porto Alegre. Vencemos por 3-0, fora o show. Sim. Fora o show. O placar não diz o que o Guarani apresentou naquela partida. Porque, no mínimo, era para ser 7, 8, 9-0 para nós. Porque nós demos
tivemos uma aula de futebol no Internacional do Falcão, Caçapava e Batista. Isso que eu queria falar. Não, então, e sobre o gol, foi um momento de improviso, de lucidez, porque o Internacional, naquele tempo, ele usava a tal da linha burra, comandada pelo zagueiro Marinho Pérez, que trouxe da Copa de 74, né, da Holanda. A Holanda fazia muito bem isso, né, para deixar os atacantes em impedimento. E o Internacional fazia isso toda hora, e nós toda hora na cara do gol, e perdendo gols. Então, no segundo tempo da partida, eu recebi a bola do meu zagueiro, né, conduzi ela uns 3 metros, ameacei lançar o capitão na ponta direita, eles, todos da defesa do Internacional, saíram. O que eu fiz? Fiz uma condução de bola pelo meio de Falcão, Batista, Marinho Pérez e tudo mais, fui lá e fiz o 3º gol do Guarani. Então, a partir dessa partida, nós criamos muita confiança, muita moral. Para os amigos aí terem ideia, a gente detém ainda o recorde de maior número de vitórias consecutivas em uma edição em todas as edições do Campeonato Brasileiro. Então, o Guarani detém ainda esse recorde de maior número de vitórias, né? Então, foi um título simplesmente épico, eu te diria, viu, Cacau? Tá. Continuando ainda com o Guarani, é assim, gente, quem não viu esse gol, molecada aí mais nova aí que não acompanhou, porque antigamente não passava o jogo ao vivo, a gente não tinha essa facilidade que tem hoje de assistir todos os jogos, tudo. Então a gente ficava esperando os gols do Fantástico. E aí, a hora que passou esse gol do Zenon, ficou na minha cabeça até hoje, 1978, nós estamos em 2020, né? Aí mais de 40 anos que aquilo na minha cabeça, esse gol está na minha cabeça. Quem não viu esse gol, gente, procura no YouTube, Google, sei lá onde, mas veja esse gol porque foi sensacional. Continuando nessa campanha do Guarani, Zenon, a gente viu que logo em seguida nós tivemos o jogo, 2 jogos contra o Sport Recife, né? O jogo em Campinas, e acho que foi uma das primeiras vezes que passou o jogo do Guarani na TV Globo. Acho que contra o Sport, né? E depois chegamos à semifinal contra o Vasco da Gama. Um jogo no Maracanã, um jogo em Campinas e depois no Maracanã. Nesse jogo do Maracanã aí, você só voltou a fazer chover. Como é que foi isso aí? Fala para nós. Foram grandes jogos, né? Que não só eu, como o time todo do Guarani realizou, né? Como você bem disse, nas quartas de final contra o Sport, vencemos o Sport lá, 2-0, e vencemos o Sport aqui 4 ou 5, se eu não me engano, acho que foi 4-0, 4-1, né? O Sport, e aí veio essas 2 partidas contra o Vasco da Gama, né? E aí nós tínhamos que dar o troco no Vasco, né? Porque eles, no início do campeonato, eles venceram a gente, né? E aí teve a primeira aqui em Campinas, vencemos por 2-0 a equipe do Internacional, gols de Bozó, na realidade foi um choque entre Bozó e Orlando Lelé e a bola acabou entrando, né? Esse foi o primeiro gol. No segundo gol, foi um contra-ataque que eu fiz um lançamento de 50 metros para o capitão. Ele ganhou da corrida de todo mundo e tocou para trás. O Renato veio e fez o segundo gol. O Renato Pegucho, que para mim foi um dos melhores 8 que eu joguei na minha vida. O Renato, para mim, ele está entre os 3 melhores 8 que atuaram no futebol brasileiro. Renato, Sócrates e Adílio, do Flamengo. Esses 3 camisa 8, eu cito, né, daquela década de 70, de 80. Bom, eu não sei se tem 8 igual a esses que eu citei para você hoje em dia. Eu não sei, viu, Cacau? Não sei te dizer. Eu acredito que não. Tente procurar, para ver se você acha. Tem que procurar bem. E daí no Maracanã, 2 gols de Zenon?
Dois gols, mas com jogadas assim, trabalhadas, né, de todo o time. Por exemplo, o primeiro gol, eu te diria que foi um gol de Barcelona, porque nós demos nada mais, nada menos que 10 toques na bola, até eu chegar de trás, chutando e não dando chances nenhuma para que Mazzaropi pudesse realizar a defesa, ou fazer qualquer tipo de defesa, porque não tinha jeito para ele defender. A bola fez uma curva incrível e ela bateu assim na metade do poste, né, do lado direito do Mazzaropi e correu a rede inteira, assim, aquele véu da noiva que tinha o Maracanã, né, que era o véu da noiva. E a bola saiu lá no outro lado, cara, para você ver o efeito que a bola pegou. Então foi um gol simplesmente fantástico, com todo mundo trabalhando até a minha chegada de trás e dar aquele chute maravilhoso. O segundo gol saiu de um gol que era normal para mim, né? Que era o gol de falta. E que eu fiz muitos gols naquele campeonato, decidindo jogos difíceis que nós tivemos, né, naquela campanha. Eu cito um contra o Santos, aqui em Campinas. O jogo estava 1-1, e aos 43, 44 do segundo tempo, saiu essa falta. Eu não tinha batido uma falta no jogo ainda. Saiu essa falta aos 44 do segundo tempo. Eu fui lá e fiz o 2-1 para o Guarani. Certo. Não, esse gol também eu me lembro, mas me recordei agora você comentando, porque o do Guarani eu conheço bastante daquela campanha lá por viver naquele momento, né? Senão, aí chegamos à grande final, né? Palmeiras, e já me mandaram perguntar, o Palmeiras tem Mundial, senão? Se não quiser responder, eu não respondo, por quê? Eu não sei da história do Palmeiras. Eu sei a do Ercílio Luz, do Avaí, do Guarani, do Corinthians, do Atlético Mineiro, da Portuguesa, do São Bento. Esse eu sei a história. Agora, do Palmeiras, eu não sei. Dizem que ele tem aí, mas eu não sei. Só uma brincadeira. Aí chegamos nessa final, o Palmeiras e Guarani, né? Acho que o primeiro time do interior a chegar numa final, né? O Guarani, mas era o Palmeiras, 100 mil pessoas no Morumbi, né? O jogo com o Palmeiras, primeiro jogo no Morumbi, o segundo seria em Campinas, o Brinco de Ouro ainda sem a cobertura, a arquibancada nova, né? O tobogã, né? Tobogã. Exatamente. Mas assim, o primeiro jogo teve o fato inusitado que foi o gol de pênalti que você marcou. Pode contar pra gente desse jogo aí, por favor? Sim, nós chegamos no Morumbi, viu, Cacau e amigos, com muita moral, com muita confiança, pois na trajetória até chegar ao Palmeiras, nós eliminamos grandes times, nós passamos por grandes times. E então a gente já chegou confiante que a gente sairia com um resultado positivo e que nós seríamos campeões. Não tinha como segurar o time do Guarani. Durante os 90 minutos, nós tivemos chances para fazer gols, né? Mas o Leão fez grandes defesas. Sim. Mas depois o Leão acabou fazendo uma besteira, né? Proporcionando, né, aquela penalidade que o Arnaldo César Coelho estava em cima do lance, e ele agrediu o Careca. Né? Ele deu uma cotovelada no Careca, depois que eu dei um chute de fora da área, que ele foi lá, pegou e deu um rebote, aí o Careca foi no rebote. Quando ele pegou na bola, o Careca chegou perto dele, se virou, o Leão fez isso e deu uma cotovelada na nuca do Careca. O Arnaldo em cima do lance, a bola estava em jogo, porque quando o goleiro pega a bola fica em jogo, entendeu? E aí o Arnaldo, em cima do lance, marcou falta, né, no que resultou na penalidade máxima. Como o Palmeiras já tinha realizado as substituições, eles foram obrigados a colocar um jogador de linha no gol. E aí escolheram o falecido Escurinho. Aí o Escurinho foi lá para baixo do gol. Cara, eu tremi. Estou te falando, hein? Eu era o cobrador oficial de penalidades do Guarani. Mas quando o Escurinho foi pro gol, meu coração acelerou, viu, Cacau?
Sim. Porque, né, Zenon, deixa eu adivinhar. Normalmente o batedor que tem a obrigação de fazer o gol no pênalti. Ainda mais com o goleiro não sendo goleiro, aumenta a responsabilidade, correto? Com certeza, com certeza. Se eu tivesse perdido aquele pênalti, eu acho que eu já não estava mais em Campinas, viu, cara? Quer dizer, nós tínhamos ainda o jogo da volta aqui, né? Nós tínhamos ainda o jogo da volta. Então, foi isso. Aí o escurinho foi para gol. Aí eu falei com o Zé Carlos, né? Zé, eu não estou muito confiante, não, cara, para bater nesse cara aí, rapaz. Aí o Zé, para com isso, meu. Você é o nosso batedor oficial, você não perdeu um pênalti até agora. Vai lá. Vai que você vai fazer, vai com aquela tranquilidade de sempre que você teve. Sempre, né? Aí eu falei, tudo bem, vamos lá. Coloquei a bola na marca da Cal, e aí eu bati da minha forma, né? Olhando sempre para o goleiro, nunca saindo com o canto definido, sempre olhando para o goleiro. E aí quando eu cheguei para bater, que eu fiz o movimento de bater, o escurinho já caiu para o lado direito e eu só tive, né, só rolei para o lado esquerdo, fazendo 1-0 para o Guarani. E assim ficou o resultado, né? Assim ficou o placar da partida. 1-0 para nós. E aí, muita festa, né? Muita festa em Campinas, porque todos já imaginavam o Guarani campeão, e jamais passou pela cabeça de qualquer torcedor do Guarani que nós não seríamos campeões. Acho até que o povo do Brasil inteiro, de uma forma geral, já imaginava que o Guarani seria campeão aqui no jogo de Campinas. Com certeza, né? Que daí o Palmeiras precisaria derrotar por 2 gols de diferença. Isso. Infinitamente inferior, posso até falar isso, o time do Guarani era muito melhor que o do Palmeiras, o Guarani tinha ganho do Internacional e do Vasco, que tinham times muito superiores ao Palmeiras, né? E, assim, era favas contadas, mas futebol é futebol, você sabe muito bem disso, né? E inclusive, na final, você não participou, né, Zenon? Estava suspenso? Eu tomei o 3º cartão amarelo numa jogada onde eu não fiz nada, mas o Arnaldo achou que eu entrei de uma forma muito viril em cima do Toninho Barbosa, mas foi uma disputa de bola apenas, entendeu? Mas o título nosso foi conquistado no Morumbi, eu te diria, porque isso que você acabou de falar, eles tinham que vir aqui ganhar de 2-0. E o nosso time dificilmente tomava 2 gols depois daquela partida contra o Internacional que eu estou te falando. A gente não tomou mais gols praticamente, né? Então, o título praticamente foi conquistado já no Morumbi. Que a grande festa, né? Aqui é a grande festa, sem dúvida nenhuma. Eu entrei com o time em campo, aí tentei ficar no banco de reservas, mas aí o José Roberto Wright foi lá, me tirou, e aí eu fiquei assistindo o jogo da concentração, eu não fiquei assistindo o jogo nem no campo, fui lá para a concentração, que a gente morava na concentração, cada um tinha o seu quartinho ali no Brinco de Ouro, entendeu? Então eu fui lá para o meu quartinho e assisti o jogo de lá, o primeiro tempo. Aí desci no primeiro tempo, fui lá, falei com a turma, né, parabenizei todos, né, pela grande partida que estava fazendo, embora o Palmeiras fez uma boa partida aqui, viu? O Palmeiras fez uma boa partida aqui em Campinas. Mas não tinha jeito para eles. Segundo tempo veio, o Careca fez... Primeiro tempo, melhor dizendo, o Careca fez aquele gol no primeiro tempo e dando muito mais, né, tranquilidade para o time colocar a faixa. Certo. Zenon, para encerrar o assunto Guarani, que tem bastante coisa para a gente falar, e o tempo é curto. Parece bastante tempo, mas não é, né? E uma pessoa como você tem muita história e a gente quer aproveitar ao máximo essas histórias. Então, tem uma pergunta aqui do Zé Ayrton Amorim, que por acaso é meu pai, tá? Vamos passar aqui para o lado de Botucatu. Ele quer saber se você lembra de jogadores botucatuenses que jogaram no Guarani com você, que no caso, o falecido Zé Ito, o João Marcos e o João Carlos. João Carlos. Não, João Marcos, desculpa, João Carlos é de adultos. Desculpa, João Carlos é de adultos. Sim. João Carlos. Eu não me recordo o terceiro, mas é o Zé Ito, falecido, e o João Marcos, goleiro, falecido também. Lembro bem deles, como é que é?
Lembro. O Zé Ito jogou antes, né? Jogou antes de mim aqui no Guarani, né? Porque eu cheguei em 76. Eu cheguei a pegar o João Marcos aqui. O João eu peguei. O João eu peguei aqui no Guarani. Mas eu não lembro do terceiro, jogador, não lembro, não estou lembrado. Ele me falou... Se jogou no meu tempo, ou antes de mim, não sei. Sim. Se no decorrer eu lembrar, eu vou. Zenon, vamos partir por... Assim, depois do Guarani, como você colocou... Do Guarani, eu fui para a seleção brasileira, né, cara? Do Guarani, eu fui para a seleção brasileira. O Guarani me colocou na seleção brasileira, né? Com essa camisa aqui, ó. Certo. CBD. CBD. Na época era Confederação Brasileira dos Desportos, né? Certo. Aí depois, a partir de 80, aquela ali, CBF, né? Confederação Brasileira de Futebol. Então é isso, eu joguei nessas duas épocas de seleção brasileira, mas o Guarani me colocou na seleção brasileira em 1979. Não só eu, como o Renato, o Gomes, o zagueiro, o Gomes, o Careca, né? Foram 4 jogadores para a seleção brasileira naquela época. Aproveitando o gancho, me parece que na Copa América de 79, se não me engano, não sei o ano, talvez eu possa errar o ano, mas aí a Copa América não era disputada numa sede só, eram jogos dentro do próprio continente. E você chegou isso, era América, né? Jogo de ida e volta. Era ida e volta, entendeu? Vamos supor, nós pegamos a Argentina aqui no Maracanã, a estreia de Maradona, rapaz, jogando pela seleção, a estreia de Maradona, com 18 anos aqui no Maracanã, com 100 mil pessoas, 100 e poucas mil pessoas no estádio, e nós vencemos a Argentina por 2-1. Aquela Copa América nós perdemos 2 jogos. Perdemos para Bolívia, lá em La Paz. Mas perdemos para altitude, né? Perdemos para altitude, não perdemos para o time da Bolívia, né? Porque quando nós chegamos na Bolívia, pelo menos uns 4 jogadores tiveram problemas e tiveram que ser hospitalizados, esses jogadores, inclusive o Zico, né, Lino, jogadores de peso, né? Jogadores que faziam a diferença dentro de campo, né? E nós perdemos esses jogadores, né? Então perdemos para a Bolívia, lá na Bolívia, em La Paz, por 2-1, mas aqui nós vencemos a Bolívia também 2-0. E depois perdemos para o Paraguai, em Defensores del Chaco, né? Perdemos lá por 2-1, e aí perdemos a Copa América. Não conseguimos ganhar, ficamos em terceiro lugar. Correto. Certo, Zé. E assim, gente, para se ter uma ideia, a concorrência na época era complicada, né, Zé? Para cada posição, Cacau, nós tínhamos 4, 5 jogadores. Dava para se fazer 4, 5 seleções, para você ter ideia. Dava para se fazer. Devido à quantidade de jogadores de qualidade que nós tínhamos na época. Camisa 10, então, tinha uns 8 por aí. Todo time tinha um camisa 10 diferenciado. Todo time tinha um camisa 10 diferenciado. Certo. Então, Zenon, dentro disso, até aproveitando seu gancho aí, hoje a gente não tem mais o camisa 10 de antigamente. Esse homem, quem não viu ele jogar, molecada aí mais nova, que não viu, eu tive o prazer de assistir ele no campo por 3 vezes. Guarani 15 de Jaú, no Zezinho Magalhães de Jaú, e 2 finais de campeonato estadual, Corinthians e São Paulo. Olha, gente, é coisa assim, hoje não existe isso. Domina o meio de campo, faz a bola rolar, se tem que lançar, vamos lançar, se tem que tocar do lado, vamos tocar do lado, sabe? É uma coisa assim que é inimaginável no dia de hoje. Então, assim, é muito respeito e muito assim, uma emoção grande de estar conversando com o Zenon, que é um ídolo nosso de infância. Zenon, seleção brasileira, beleza. Aí, você falou que teve uma passagem pelo Al Hilal da Arábia, né? Uma passagem curta. O Arli. Tá. Arli. O Rivelino estava lá. No Al Hilal era o Rivelino. Eu estava no Arli, que tem essa cor aí do seu time aí, ó. Tinha essa cor aí, ó.
Verde e branco, branco e verde. Beleza. E daí chegamos ao. Como tem muito corintiano na jogada aí, o pessoal está esperando falar do Corinthians, né? Isso eu acho que todo lugar que você vai sempre vão perguntar disso, né? Então daí eu vou falar, como eu falei do Guarani, para não falar que eu sou anti-corintiano, não sei o quê, porque não tem isso, eu gosto muito mais do esporte do que gosto muito mais do futebol do que do São Paulo, vamos falar assim, tá? Aí eu vou falar uma escalação também que eu lembro de cabeça, que me deu muita dor de cabeça. Solito, Alfinete, Mauro, Daniel Gonzalez e Vladimir. Paulinho, Sócrates e Zenon, Ataliba, Casagrande e Birubiru. Jogava com 11, porém não era ponta esquerda, era o quarto homem de meio de campo. Aí a gente estava no Morumbi, na finalzona, final do campeonato paulista de 1982. Os mais novos podem falar, nossa, mas campeonato paulista? O campeonato paulista não é o que é hoje, não. Jogado o campeonato paulista tinha um valor assim espetacular, era o campeonato. Talvez chegava ao ponto de ser tão importante quanto o brasileiro. Talvez. Com certeza. Com certeza. Né? Com certeza. Aquele dia, em 1982, Corinthians venceu o São Paulo por 3-1 a final, tá? No segundo gol, se não me engano, o Zenon dominou a bola e meteu a bola pro Birubiru fazer o jogo estava 1-1, apertado, tal, o Birubiru fez o segundo gol. Aliás, naquele jogo, acho que foi o único jogo na vida do Birubiru que ele marcou 2 gols, porque eu nunca tinha visto. Mas não sei. Zenon, você poderia falar sobre esse Corinthians aí, da democracia corintiana, a famosa democracia corintiana? Foi um time bem formado, né, Cacau? Foi um time que não esteve bem em 81, não esteve bem em 81, segundo semestre de 81, o Corinthians foi muito mal. E aí aconteceu uma reformulação no elenco. Muitos jogadores foram contratados, né, chegaram, que nem o caso do próprio Alfinete, que chegou em 82, né? Quem jogava era o Zé Maria, que jogava, né? E aí, Maria Botucatuense, tá? É de Botucatu. Pois lógico. Marco Antônio, enfim, essa turma toda, a família toda do Zé Maria são fantásticos, né? Então, em 82, nós criamos esse projeto Democracia Corintiana, e parece que isso deu uma responsabilidade maior para os atletas, cara, porque nós tínhamos que vencer os jogos para fortalecer a democracia. Porque a democracia, só explicando aqui para os nossos amigos, né? A democracia, ela brigava pela redemocratização do país, ela entrou diretamente de cara na política brasileira, que a política brasileira estava realmente sendo comandada, né, era o regime de ditadura, né? Então não se podia falar, não se podia trocar uma música diferente, que os caras já vinham com tudo para cima, né? E aí nós criamos esse projeto Democracia. Então, para que a democracia ela ficasse fortalecida, seria necessário resultados positivos nossos dentro de campo. Então, nós tínhamos uma representatividade muito grande diante do povo de uma forma geral, né? E, para a nossa felicidade, o time foi campeão, né, em 82, chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro também em 82, perdemos para o Grêmio, né, aqui no Morumbi, e saímos fora da final do Campeonato Brasileiro. Mas o título de 82 foi fantástico. Aquela decisão contra o São Paulo com um baita de um time. O São Paulo, individualmente, era melhor que o nosso. Individualmente. Só que o nosso, talvez não tinha. Era só jogador de seleção brasileira, o São Paulo. Sim. Desde o goleiro até o ponto esquerda. E nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um conjunto e tínhamos um gênio chamado Sócrates, né? E que fazia a diferença. Sem dúvida nenhuma. Nós acompanhávamos ele, né? O raciocínio, quer dizer, alguns acompanhavam o raciocínio dele,
né? Vamos ser bem esclarecidos nesse sentido, né? O Birubiru era um cara de decisão, o Birubiru. O Birubiru, praticamente nas decisões, o Birubiru sempre fez gols. O Birubiru. E nesse dia ele estava iluminado. O primeiro gol saiu assim de uma jogada. Eu do meio do campo, eu fiz um lançamento de 50 metros para o Sócrates, lá na ponta direita. Ele trouxe para dentro, e aí veio batendo, trupicando. Quando o Birubiru passou, ele deu um toquezinho para o Birubiru saiu na cara do Valdir Pérez, quase que o Casagrande atrapalha. Ainda bem que o Casagrande saiu do lance, porque o Casagrande estava impedido, o Casagrande. Aí o Casa saiu do lance e o Birubiru só não entrou com bola em tudo porque teve humildade o Birubiru, né? Porque deixou o Valdir Pérez sentado. E aí, no segundo gol, eu também saí do lado direito, saí driblei 2 jogadores do São Paulo, trouxe mais ou menos assim para o lado esquerdo e visualizei o Birubiru nas costas do Oscar. E fiz o lançamento de perna esquerda, que não era a minha boa, a boa minha era a direita. Mas fiz um lançamento de perna esquerda com uma precisão fantástica. O Biru só teve, né, a facilidade, a tranquilidade de tocar a bola e fazer 2-1. E aí foi uma comemoração incrível naquele Morumbi, né? E depois veio aquele gol maravilhoso do Casagrande, com uma grande jogada do Ataliba, né? A Ataliba fez uma grande jogada, serviu o Casagrande e ele fez o terceiro gol do Corinthians. Certo. Senão, uma curiosidade desse jogo, a curiosidade nossa aqui, né? A gente foi assistir esse jogo no Morumbi, né? 4 corintianos e eu São Paulino, criança. Meu pai, meus irmãos e eu São Paulino. E na época não tinha lugar numerado, todo o anel do Morumbi, onde chegava, sentava, né? Só que tinha a distância, a separação de torcidas. Vamos supor que tinham 10 blocos do Morumbi, 8 Corinthians e 2 São Paulo. Aí chegamos tentando entrar nos do Corinthians, não dava. Aí fomos sentar na torcida do São Paulo. Eu adorei. Porém, estava com mais 4 corintianos comigo. Meus irmãos que estão aí na live, meu pai, meu tio. Chegou a um ponto que teve que espremer as duas partes da arquibancada, se tornaram uma para trazer a torcida do Corinthians, ficou 9-1, 90% corintiano e 10% ali São Paulino. Mas assim, só uma curiosidade. Aí o que aconteceu? Essa vitória aí ficou muito marcada. O ano seguinte, eu sou teimoso, vamos assistir o jogo de novo. São Paulo e Corinthians, Morumbi, uma quarta ou quinta-feira à noite, né? 83, 0-0, 44 mais ou menos do segundo tempo. O que aconteceu? Já tinha encerrado o jogo, na realidade. O que aconteceu? Conta para nós, irmão. O que aconteceu foi que eu fiz um lance genial, né? E imitei o Dr. Sócrates, para você ter ideia, né? Eu, como bom aluno, bom discípulo, né? Eu também aprendi a dar uns calcanhar. E esse calcanhar que eu dei para ele ficou eternizado, né? Com certeza. Diante do São Paulo, aos 44, 45 do segundo tempo, né? Eu recebi a bola do Eduardo Amorim, da esquerda para a direita. Aí deu um drible desconcertante no Gacém, que ele deu um pulo, que eu nem sei como é que ele deu aquele pulo, e trouxe a bola para meia-lua. E aí, na meia-lua, eu encarei nada mais, nada menos que o Oscar na minha frente. Do meu lado esquerdo estava Birubiru. E a uns 20 metros atrás de mim estava o Sócrates. Então, como a gente tinha, né, uma jogada, uma sintonia, um sincronismo muito grande, eu tinha certeza que ele vinha, cara. Eu tinha certeza que ele ia passar pelo meu lado direito. Eu tinha certeza disso. Então, eu ameacei trazer aqui para o lado do Birubiru e dei aquele calcanhar para o Sócrates. Ele não precisou nem dominar a bola, ele só deu um tapa para frente e tocou no lado esquerdo do Valdir Pérez, deixando o Valdir sem pai, sem mãe, porque a bola... Sócrates não perdia gol. Sócrates não perdia gol cara a cara com o goleiro. Ele tinha
uma tranquilidade, uma frieza incomparável. E ali, meu camarada, ali nós já começamos a comemorar o título, nem nos ligamos que o Busquila ainda ia dar continuidade na partida, cara. A gente estava vibrando, o São Paulo saiu, foi lá, empatou e fez 1-1 com o Marcão. O Marcão, lembro. Marcão e esse 15 de Com o Marcão. Você estava lá no Morumbi também, você vê como você me fez sofrer na minha adolescência, né? Pô, 2 títulos em cima do Corinthians, família inteira de corintianos, eu São Paulino, fiz sofrer. Dentro desse mesmo assunto, Zenão, eu vou, em sua homenagem, eu vou fazer uma coisa. Hoje eu tenho 50 anos. Vou fazer agora uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu vou vestir uma camisa do Corinthians ao vivo aqui. Caramba! Olha, o São Paulino vestindo a camisa do Corinthians. Vai estar com 2 mantos sagrados aí. Vai estar com 2 mantos sagrados aí, ô Cacau. Olha, tá aqui, ó. Tô vestindo a camisa. Só um minutinho, eu vou tirar o microfone rapidinho já. Tá bom. Beleza. Mas que beleza, vai ficar com 2 mantos sagrados aí, hein? Olha só. Esse é o amante do futebol. Ó, amante do futebol. Isso se chama amante do futebol. Aquele cara que gosta de futebol. Entendeu? Você está demonstrando isso. Você, lógico, torce para o São Paulo, mas é um amante do futebol, gosta de ver futebol bonito. E o Corinthians e Guarani, que você está aí com essas 2 camisas, eles apresentaram um futebol impecável, maravilhoso, que encantou o povo brasileiro. O povo brasileiro, da nossa época, assim, acima de 50 anos, eles sabem de cor e salteado as escalações desses times, do Corinthians e do Guarani. Exatamente, como eu. Né? Como você. Eu acabei de falar, eu não fui procurar em lugar nenhum, tem na minha cabeça isso. Sim. E assim, dizendo, aproveitando o gancho, como eu só vou usar ela uma vez, que hoje, gostaria, quem quiser ganhar essa camisa, põe no comentário aí que eu vou, nós estamos anotando aqui, vamos fazer um sorteio no final da live. Tá bom? Aí, que legal. Depois traz para mim aqui que eu dou um autógrafo nela. Aí, o que ganhar aí a camisa. Tá? Então, vou ter uma camisa autografada pelo Zenon. Tá certo? Eu tenho uma do Pelé, né, Cacau? Essa aqui, Cacau, ó. Pelé? A do Cosmos. A do Cosmos. Ao amigo Zenon. Olha só. Olha que privilégio ter uma camisa assinada pelo rei do futebol. E que honra, né, Zenon? Isso... Uma honra, muito grande. Muito grande. A mesma honra que você tem de ter uma camisa do Pelé, eu estou tendo essa honra de estar conversando por essa hora com você, tá? É uma grande honra, eu estou, assim, bem emocionado. Você me desculpa, às vezes eu me atrapalho com as palavras, não sou jornalista, nada, sou apenas um curioso que gosta de futebol. Desculpa. Não, pode falar. Tá. Aí Corinthians, aí você 82, 83, aí temos 84, 85, teve um período em que o Corinthians, vamos falar, teve um aporte financeiro, alguma coisa assim, um aporte financeiro e montou um time que era para ser o campeão de tudo. E a coisa não fluiu. Como... o que aconteceu, Zenon? Qual que é a sua opinião sobre o que aconteceu? Olha, não dá para entender, viu, Cacau? Não dá para entender, porque, como você bem disse, o Corinthians montou um esquadrão, montou um time de galácticos, eu te diria, né? Com Carlos no gol, Edson, Juninho, De Leon e Vladimir. Dunga, eu e o Artuzinho. Paulo César, que a gente trouxe ele do São Paulo, e tinha Serginho, Casagrande e João Paulo na frente, e Birubiru, e tinha mais um monte de gente, cara. Eu, sinceramente, não deu para entender por que aquele time não deu certo. Talvez, se aquele time tivesse permanecido em 86,
eu acho que daria certo. Eu acho que daria certo. O que faltou naquele time em 85 foi um pouco de entrosamento, uma afinidade maior dos atletas, entendeu? Então, eu acredito nisso. Se aquele time tivesse permanecido em 86, ele teria ganho muitas competições. Perfeito. Não, isso assim, é a impressão que realmente ficou a gente de fora, né? Por a gente, como a gente assim, não viveu o vestiário lá, a gente como eu falei, um curioso, uma pessoa que gosta de futebol, não tem nada de profissional, então, com certeza, vindo uma pessoa você que viveu o momento, é mais ou menos o mesmo sentimento, eu gostei de ouvir isso. Zenon, se puder, assim, se vem uma coisa que venha na sua cabeça, uma história engraçada, assim, a turma está pedindo uma história engraçada, uma resenha de vestiário lá. Você tem alguma assim que venha primeiro assim na sua cabeça, uma coisa que você achou bacana, inusitada? Não, inusitada era o comportamento dos atletas, né, do Corinthians na democracia corintiana, né, Cacau? Então, a gente não concentrava, a gente ia direto pro estádio, pro jogo, né? E chegava no vestiário, era aquela bagunça, né, meu camarada? Era samba para tudo quanto é lado, era todo mundo cantando. A gente entrava, a gente subia as escadas do túnel cantando, cara. Cantando, para você ter ideia. Então, isso chamava muita atenção. Eu imagino que os repórteres, né, que acompanhavam na época, eu só imagino o que eles pensavam daquilo, daquela turma tudo sambando e entrando para o jogo, cara. Eu acho que os caras pensavam, pô, esses caras não estão concentrados no jogo, não é possível. Né? Eu acho que eles pensavam desse jeito, cara. Pô, os caras estão tudo cantando, sambando, batendo no balde, batendo em tudo quanto é lado. E entrando para um jogo de responsabilidade, né? Mas era assim que era o comportamento do time da democracia. Nossa, muito bacana. Isso a gente vendo de fora tinha essa noção, mas não tanto assim, né? Vamos entrar cantando. Nossa, é uma coisa. Zenon, temos ainda 12 minutos, tá? E tem algumas coisinhas que a gente gostaria de saber, né? Como eu falei, né? O futebol, o mundo não era tão globalizado como hoje. Então, a hora que você vai para o Atlético Mineiro, nós aqui de São Paulo não tínhamos mais tanto acesso às informações, aos jogos do Atlético. Às vezes os gols passavam, mas assim, muito esporádico. Para jogar o Campeonato Mineiro, o jogo era no interior, não passava os gols mesmo do Atlético Mineiro. A gente ficava sabendo o resultado, ouvia futebol pelo rádio, né? Conta um pouquinho como que foi lá no Atlético. O Renato foi junto com você também lá no Atlético, né? Nós nos encontramos lá, né? Porque o Renato ele estava no Botafogo do Rio, e o Atlético comprou ele. O Atlético fez negócio com o Botafogo. Eu, né, saí do Corinthians, não queria sair do Corinthians, saí só porque o treinador achou que tinha que mudar. Como ele mudou aquele time de 85? Aquele time de 85 se desfez. Oito jogadores daquele time foram negociados. 8 jogadores. E eu entrei no meio dessa turma. Só que eu ainda fiquei em 86. Eu disputei ainda um torneio de verão em 86 com Corinthians, Santos e Grasshopper da Suíça. Isso em fevereiro de 86. E nós fomos campeões. Fomos campeões desse torneio, o Corinthians. Mesmo assim, o técnico achou que eu tinha que ser negociado, porque eu não iria fazer parte do plano dele, que ele estava montando um outro time, para você ter ideia. Era um maluco. Ele dispensou. Fala com o nome desse cara, pelo amor de Deus. Falar o nome desse cara? Não, acho que não merece ser falado. Não merece. Não merece. Para você ter ideia, cara, ele fez um negócio tão absurdo lá no Corinthians, que o Vladimir, que é símbolo do Corinthians, cara com o maior número de jogos no Corinthians, teve que ser negociado porque o cara não queria ele.
O cara não quis ele. Olha o absurdo. Eu não falo nem de mim. Eu fiz 300 e poucos jogos pelo Corinthians. O Vladimir fez 800 e poucos jogos pelo Corinthians. E foi assim, negociado como se fosse um jogador qualquer. Então, um absurdo o que esse cara fez. Ficou no Corinthians 3 vezes. Foi mandado embora. Você vê o que aconteceu. Ele desmanchou o time, ficou 3 meses, não deu certo, foi mandado embora. Mas assim, você não vai entender um negócio desse. Como é que você vai entender um negócio desse? Não, ele dispensar 8 jogadores de seleção brasileira. Ele dispensou. Assim, para negociar. Pode mandar que não vão me servir. Absurdo. 8 jogadores de seleção brasileira. Isso é um absurdo. Absurdo. Os maiores absurdos. Então, como eu estava falando, então, aí o Atlético apareceu, né? O Atlético apareceu, e aí acertou lá a negociação com o Corinthians, eu fui para o Atlético Mineiro. E fui lá ser o comandante do Atlético Mineiro, para você ter ideia. Fui lá e fui bicampeão mineiro, sendo capitão do time, né, levantando a taça, comandando o time juntamente com o baita time que tinha o Atlético Mineiro, né, que eu vou aqui falar para vocês, o time do Atlético Mineiro, João Leite no gol, Nelinho, Batista Luizinho e Jorge Valença. No meio-campo tinha Elzo, eu, Paulo Isidoro, Everton. O Renato tinha que jogar de ponta esquerda, o Renato Pelucho. Ou de centroavante. Né? Aí o ataque, César Araújo, Nunes e Renato. Ou o falecido Edivaldo. Olha o time que tinha o Atlético Mineiro. Chegou na semifinal, né, do Campeonato Brasileiro, né, depois de ter sido bicampeão mineiro, chegamos na semifinal, e aí o Guarani nos tirou da final do Campeonato Brasileiro. O Guarani empatou lá no Mineirão, 0-0, e aqui o Guarani venceu 2-1. 2-1, lembro desse jogo. Que depois o Guarani veio fazer a final com o São Paulo Justamente. Né? Teve a final com o São Paulo. Que a final foi, na verdade, em 87, fevereiro de 87. Justamente. Zenon, assim, tempo, como eu falei, o tempo está bem curto, né? Temos 6 minutos. O pessoal também me perguntou anteriormente, depois que se encerrou a carreira, tudo a seleção brasileira de Masters do Luciano do Vale. Pareceu ser um prazer vocês se reencontrarem lá com tanta gente boa, né? Como que foi lá? Foi. Ali eu matei minha vontade de disputar uma Copa do Mundo, né, o Cacau? Sim. Já que o outro treinador também, que eu não quero nem falar o nome, me deixou de fora de 2 Copas. Né? Me deixou de fora de 2 Copas, de 82 e de 86. Sim. Que eu estava no ápice da minha forma. Né? Já experiente e comandando. Né? Mas preferência de treinador ou birra de treinador, alguma coisa, entendeu? Então eu não fui, né, nessas 2 Copas. Aí veio o Luciano e me convocou para a seleção dele, cara. Mas que prazer que eu tive, cara, que prazer que eu joguei com a melhor safra do futebol brasileiro da época, para você ter ideia. O meio-campo era eu, Rivelino e Zico. Meu Deus do céu. Não, era um negócio doido. Aí depois veio o Sócrates. Aí tinha Roberto Dinamite na frente, tinha Éder, tinha Cláudio Adão, tinha só craque, só lenda do futebol, da década de 70 e de 80. Nelinho, Luiz Pereira, Amaral, Vladimir, entendeu? Batista. Só quem não participou foi o Falcão, dessa seleção. Edu Jonas, o ponto esquerdo, Edu, do Santos, né? Então, era uma seleção formada pelos melhores jogadores da década de 70 e de 80. E fomos tricampeões. Nós ganhamos em 89 aqui no Brasil, o Campeonato Mundial. Vencemos depois nos Estados Unidos. E por sinal, contra a Argentina ainda, né? A final contra a Argentina, você já viu, né, meu?
Não tem nada esse de respeito com o Master, não. O negócio era chegada. E aí o Zico, aos 40 do segundo tempo, fez 2-1 para nós, e nós fomos bicampeões. E depois vencemos o terceiro título na Áustria, contra a Argentina novamente. Vencemos a Argentina. E em 93, nós perdemos para a Itália. E a Itália foi campeã. Sim. Então a Itália quebrou a nossa hegemonia aí de títulos. Mas fomos tricampeões. Eu me senti realizado demais. Ainda hoje participo de seleção de Masters do Brasil, do Corinthians, seleção paulista, viajando aí esse Brasil inteiro. Sim. O Zenon, sim, para encerrar, vamos um bate-bola bem rapidinho para a gente tentar responder o máximo de perguntas. Você se considera, juntamente, eu considero, entre os 3 melhores meias, camisas 10 do Corinthians? Essa pergunta veio do Marcos Arbex. Neto, Rivelino e Zenon? Ou tem mais alguém nessa lista aí? Olha, eu não sei, eu não lembro de outros camisa 10. Eu não lembro de outros camisa 10 do Corinthians. Mas você está bem acompanhado, né? Hã? Com esse... Não, para mim o Rivelino foi ao concurso, né? Rivelino ao concurso, gênio da bola. Eu falo assim, que cada jogador tem a sua qualidade. Tem o regular, tem o bom, tem o muito bom, tem o ótimo, tem o excelente, tem o craque. Eu acho que eu fui craque. Tá? Nessa escala, tá? Todo lugar que eu passei, eu belisquei um títulozinho. Até na Portuguesa eu fui campeão, para você ter ideia. Eu fui campeão num torneio internacional na Ilha da Madeira, terra de Cristiano Ronaldo. Eu acho até que ele era mascote lá, nesse tempo, em 88, que eu estava na Portuguesa. Nós vencemos esse torneio lá e eu levantei a taça, porque eu era o capitão da Portuguesa na época. Certo. Zenon, estamos encerrando o tempo. Por mim, ficaria aqui por muitas horas e horas, que é um prazer muito grande. Para fazer o sorteio da camisa que o pessoal está cobrando, fala para mim o número de 1 a 18, por favor. O 10. 10. Nossa senhora, aí vão me matar. Camisa 10. É o meu pai, José Ayrton. Olha, que maravilha, que maravilha. Olha, nesse final aqui, que beleza. Nesse final aqui, eu quero mandar um grande abraço para o Carlinhos Romagnoli, para o Plínio, para o Miltinho, que é aí em Botucatu também, para uma galera muito grande que eu sei que estão nos assistindo aí, viu, Cacau? Um abraço a todos. Um abraço, não. E assim, só eu gostaria de agradecer o Plínio, o Carlinhos, por ter feito essa ponte, que a gente pudesse estar conversando aqui. Muito obrigado pela sua gentileza de disponibilizar o seu tempo aí. Tá? Uma pessoa tão ilustre como você nos dá essa oportunidade de conversar por essa hora aqui. Foi muito proveitoso, muito gostoso ouvir. Como eu falei, poderia durar muito mais tempo, tinha muita coisa para perguntar, mas assim, numa próxima oportunidade a gente pode continuar esse bate-papo. Muito obrigado e, por favor, as suas considerações, se tiver alguma coisa que eu não perguntei, você gostaria de falar? Não, Cacau, aqui nós abordamos tudo, desde o início lá da minha carreira, né, no Ercílio Luz, em